Oi, pessoal, estou aqui com a Kátia, psicopedagoga, e ela vai se apresentar falando um pouquinho desse papel do psicopedagogo e ou da psicopedagogia dentro desse contexto de alfabetização. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Renata, pela oportunidade. Professores, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa. Quero compartilhar um pouquinho com vocês o meu trabalho na área da educação como psicopedagoga. Primeiro, precisamos definir quem é o psicopedagogo ou o trabalho psicopedagógico. A psicopedagoga é a profissional que vai atuar juntamente com o professor, com o educador. Por quê? Normalmente, a maioria das observações são feitas pela escola e a queixa inicial, quando chega no consultório para a psicopedagoga, é feita através das observações da escola. O psicopedagogo é aquele que vai olhar para esse aluno, ter um planejamento de intervenção, ter um possível diagnóstico, ter um possível encaminhamento dos trabalhos que são feitos por outros profissionais, porque não podemos perder de vista que o psicopedagogo não consegue fazer o seu trabalho sozinho. Também, Renata, penso que vale a pena ressaltar: o psicopedagogo não é professor particular, né? Muitas vezes chega ao consultório a fala: a professora disse na escola que meu filho não consegue aprender a ler e a escrever. Você pode acompanhar as tarefas de casa para que ele aprenda a ler e a escrever? O trabalho pedagógico não está desvinculado do trabalho psicopedagógico, mas o psicopedagogo é o que elabora, é o que observa, é o que orienta, é o que trabalha em parceria com o professor. É possível ajudá-lo nas questões pedagógicas? Sim, é possível. Não dá para desvincular, mas a atuação precisa ser diferenciada. Legal. E falando sobre isso, no capítulo 5, no fascículo 5, nós trouxemos uma reflexão importante, que é dizer que a criança está com dificuldade ou que a criança tem dificuldade. Tem uma diferença peculiar em relação a isso. Kátia, falando sobre isso, qual que é o impacto dessa sutileza na visão do professor e no desenvolvimento da criança? Estar com dificuldade, ter dificuldade são verbos diferentes aí na ação, né, Renata? Uhum. O professor precisa ter um olhar atento para esse aluno. Independente deste número de alunos em sala de aula, que a gente sabe que é uma situação enfrentada no dia a dia, é preciso trabalhar esse indivíduo. O educador precisa ter o olhar para o indivíduo. Quando você traz o desenvolvimento cognitivo e intelectual de uma criança, quando o professor sabe quando é que ele está apto à leitura, apto à escrita, quando ele tem a consciência da função social da leitura e da escrita, dos desenvolvimentos ao longo de cada ano letivo, por cada fase, pela idade. Este aluno está com dificuldades para este processo. Ter dificuldades é quando a gente chega lá ao final do segundo ano, do terceiro ano, e essa criança se encontra com dificuldades ainda para aprender a ler, para aprender a escrever, até a pega do lápis, né? Isso é uma situação que o professor em sala de aula precisa estar atento, e as intervenções precisam acontecer quando eu penso nesse aluno de uma forma global. Então, é importante que seja um olhar individual, que sejam observações peculiares para cada um. As intervenções não acontecem de uma forma generalizada, porque temos um grupo heterogêneo de indivíduos e não homogêneo. Então, esta intervenção do professor faz muita diferença para essa observação. Ele está ou ele tem, né? E olhando para esse processo, qual é o principal critério que o professor tem que olhar para dizer esse meu aluno tem uma dificuldade, ou esse meu aluno ou está com uma dificuldade? O que o professor tem que olhar para falar, nossa, realmente, acho que agora preciso encaminhá-lo, porque pode ser um transtorno, pode ser uma dislexia, pode ser Isso. algo assim. Quando o professor usa em sala de aula objetos específicos, instrumentos específicos para entender essa progressão da aprendizagem, ele sabe e tem o diagnóstico
inicial, porque o professor não faz diagnóstico, ele tem sugestões de intervenção. Esta atenção baseada nesses instrumentos avaliativos leva ao final de cada trimestre, por exemplo, o objetivo não foi alcançado. Não foi por quê? Crio objetos de intervenção para que estimule este processo, para que estimule esta aprendizagem, e mesmo assim ela não acontece. Então eu tenho aí uma luz amarela que acende e diz: opa, aqui eu preciso ter uma atenção maior. No capítulo 5 também, nós citamos fatores como as questões emocionais, pedagógicas, lacunas de aprendizagem, também fazem parte desse desenvolvimento. Como que o professor pode investigar esses fatores antes de pensar em algo que seja mais sério, como um transtorno? De novo, a gente volta nos instrumentos avaliativos usados pelo dia a dia do professor. Quando eu tenho um planejamento e esse planejamento é usado de uma forma progressiva com esta criança, eu trago também resultados, não é? Então, sempre esses resultados serão avaliados na decorrência desse processo. Mas vale a pena ressaltar, quando você fala das questões emocionais, eu sempre digo a todos aqueles que chegam no consultório que eu preciso ter com esse aluno um tripé, né? Esse tripé, ele faz o emocional, o cognitivo e o intelectual. Se eu penso nesse tripé, um deles não tem como estar manco, né? A gente pode até usar essa forma. Porque o cognitivo, o intelectual e o emocional faz com que esta criança pode ter um desenvolvimento mais tranquilo, mais calmo, com as suas necessidades, porque hoje nós sabemos o quanto temos crianças que aprendem de formas diferenciadas. Então, vale também a pena ressaltar que a escola precisa trazer adaptações para este público de crianças que chega até o professor, né? Legal. E aí, pensando agora um pouquinho especificamente na leitura, quais são os sinais de alerta que você diria assim, olha, professor, fique atento a esse aluno que ele pode demonstrar no processo de aquisição dessa escrita e da leitura? Vou citar um exemplo que penso bem prático para o início da alfabetização. A criança, hoje, a proposta é que as crianças sejam alfabetizadas em torno dos 6 anos. Sim. Né? Quando a gente trabalha com esse processo da alfabetização, ao final do 2º ano, por exemplo, eu preciso ter um aluno que tenha a codificação e a decodificação, né, de palavras, de frases, de pequenos textos, a fluidez com o entendimento. Ler não é só a oralidade, né? Não é só identificar letras e identificar o acúmulo dessas letras. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso ter fluência. Ah, mas uma criança de 7 anos, Kátia, já consegue fazer isso? Já. Por quê? A adequação dos textos é feito a partir de cada série, a partir de cada idade. Se eu penso nessa alfabetização iniciada com 6 anos, ao final do 1º ano para o 2º, o que é que eu espero desse aluno? Como é que esse aluno precisa chegar ao final deste ano? Porque estamos pensando numa progressão. A aquisição da leitura, ela se dá ao longo da vida, porque nós temos adultos com dificuldades de interpretação de texto. Né? Então, sempre adequando esses textos e sempre pensando, o meu aluno precisa entender o que ele está lendo. Né? Ter comandos simples, por exemplo, ler uma estrofe de uma poesia, por exemplo, ou ler uma poesia, ou ler um pequeno texto, contos de encantamento que as crianças adoram, né, gostam muito lá nas fases iniciais. Eu vou ler para ele, eu também posso ser um leitor, né? Eu sou o leitor e ele o ouvinte. Pergunta simples: o que você entendeu da história? Como foi para você? Você consegue me dizer quais são os personagens?
Onde é que esses personagens estavam? Onde é que essa história se passou? O que aconteceu com eles? Como é que essa história terminou? Eu crio com a criança e vou estimulando habilidades para a aquisição da leitura. Isso é muito importante para que a gente não tenha alfabéticos funcionais só, Exatamente. né? Que a gente tenha pessoas que realmente compreendem o que estão lendo, né? Sim. Isso na leitura. E na escrita? Que pontos você colocaria de observação? Eu penso que da mesma forma, o educador nunca pode perder qual é o objetivo com essa criança. Para entender, eu preciso de uma psicopedagoga ou não. Uma criança que inverte letras, que, por exemplo, a letra E, que é muito comum, quando ela aprende a diferenciação de letras e números. Então, crianças que representam o número 3 em uma palavra onde ela deveria usar a letra E. O espelhamento, quando ela começa a não ter a junção de sílabas para ir para o fonético e trazer essa junção de letras, de sílabas, de pequenas palavras. O sonoro é muito importante. Quando eu vou escrever, as intervenções podem ser feitas, inclusive em voz alta, para que ela, novamente, codifique e decodifique esta escrita. Penso que, principalmente nas séries iniciais, palavras comuns, né, que faz parte do vocabulário desta criança. Por isso que a gente sempre diz que o professor saber o ambiente no qual esta criança está inserida colabora muito para o processo da escrita também. O que ele tem como estímulo, o que ele tem, mesmo em sala de aula, né, fontes de pesquisa, o que é que eu posso me reportar, por exemplo, para escrever a palavra casa, quando é que ele precisa só da autorização do mais experiente, que no caso é o professor. Por exemplo, eu escrevo casa com S ou com Z, professora? Ele já sabe qual é o correto. Ele só precisa que você afirme ou que você diga casa é com S. Pronto, tá tudo certo, nunca mais ele esquece casa. Isso é muito importante, né? A consciência fonológica que ele adquire nesse processo. Exato. Pensando nisso, o professor ele é um grande pesquisador dentro da sala de aula, né? Ele está ali academicamente, talvez não elaborando e registrando, mas ele está ali pesquisando, estabelecendo um estudo sobre seus alunos individualmente. Sim. O que você sugere como um registro para esse professor, para que ele tenha sistemático ali ou sistematizado tudo que o aluno está produzindo? Eu falei no vídeo anterior um pouco sobre sondagem, mas o que você sugere nesse processo para que o professor consiga, de fato, observar e mensurar esse desenvolvimento? Eu penso que, partindo do seu exemplo, é uma situação concreta, né? A sondagem, ela traz exatamente a evolução, né? Como é que eu observo essa sondagem? Então, ter registros diários, convidar as crianças à escrita. As crianças podem ser colaboradores, porque precisamos desenvolver a autonomia das crianças em sala de aula. Então, por exemplo, a rotina do dia a dia pode ser dado, sugerido para que as crianças colaborem, parceiros, né? As crianças aprendem entre si. Então, quando eu trago este conhecimento, valido esse conhecimento para os parceiros mais próximos, então eu trabalho com a zona proximal de conhecimento, onde eu posso olhar como o meu aluno interfere na produção do outro, porque o registro ele é um documento Sim. que faz parte desse processo. Mas, de novo, é importante que eu saiba quem é o meu aluno e como é que ele aprende. Todos os instrumentos que eu uso para serem meus registros como fonte de pesquisa, porque através das sondagens, dos registros de sondagem, eu consigo elaborar atividades de intervenção, né? Tudo isso traz a documentação necessária para eu saber o momento de encaminhar esse aluno para um outro profissional ou não. Legal. E aí, quero agora trazer um pouquinho para o TDAH, que apesar de não ser um transtorno, está muito presente nas nossas salas de aula. E o pessoal fala, nossa, hoje em dia tem muito mais TDAH do que tinha antigamente, quando na verdade é porque a gente passou a identificá-los com muito mais facilidades, porque a gente tem outros mecanismos de identificação mais fáceis, né?
Mas sabemos que o TDAH impacta muito no processo de desenvolvimento e na dinâmica de sala de aula, porque o professor precisa saber manejar cada um dos seus alunos e alunos com TDAH precisam de manejos diferenciados, estratégias diferenciadas. Que tipo de estratégia você sugere para que a gente foque nesses alunos com TDAH nesse processo de alfabetização? Hoje nós temos conhecimento que não é só o TDAH ativo, existe o TDAH passivo também. O professor precisa olhar para essas duas vertentes. O TDAH, esta hiperatividade, faz muitas vezes que as crianças tenham um desempenho muito rápido. Ser uma criança com transtorno de hiperatividade não justifica que ela não está aprendendo, mas ela precisa ser estimulada dentro desta velocidade comportamental que ela traz, para que ela se sinta estimulada. Então tem um aspecto que eu sempre uso com muitos pais, por exemplo, quando chegam no consultório e trazem essa informação. O aluno com TDAH passivo é o aluno da sombra. O que é o aluno da sombra? É o aluno que fica lá, quietinho, e que o professor tem a impressão de que ele cria suas próprias estratégias de aprendizagem. É verdade, mas eu não posso perder de vista o dano emocional que essa criança também tem, né? Penso que o juízo de valor que é feito com uma criança hiperativa em sala de aula, claro, nós não fazemos mágica, né? Nem o profissional que atua fora da escola, nem o profissional que está dentro da escola, mas ele precisa ter consciência do que é um aluno hiperativo. Se ele tem muita energia, eu preciso usar essa energia ao meu favor. Porque muitas vezes o que atrapalha a sala de aula com um aluno hiperativo é exatamente não dar a ele e não explorar o que ele tem para oferecer de melhor. Se ele tem muita energia e eu preciso criar um mecanismo de autorregulação, porque é isso que ele precisa se autorregular, crio recursos em sala de aula para que isso aconteça. Por exemplo, eu gosto muito de rodízios de atividades, né? Onde eu posso ir trazendo esse equilíbrio nesses rodízios, quando eu tenho um foco para matemática, um foco para língua portuguesa, um foco para artes, onde eu posso trabalhar atividades lúdicas e atividades direcionadas em sala de aula, pode ser uma boa forma de auxiliar e incentivar um aluno hiperativo a produzir. E nunca perder de vista que não é só aquele menino que vem, né, lá, que a gente costuma olhar super muito, agitado, né? e que olha e que chama a nossa atenção e diz: nossa, eu preciso tentar conter essa hiperatividade, mas ter em mente essas duas possibilidades, para que ninguém fique muito exposto, mas também nem muito na sombra, né? Legal. Aí nós vamos chegar num ponto importante que todo professor já viveu, que é o ter que falar com a família, porque chega num ponto que você tem que documentar, entender o processo e aí você vai comunicar aquela família. Não é uma tarefa fácil, né, Kátia? Falar com as Não. famílias, porque a gente nunca sabe qual é a recepção da família em relação àquilo que você vai expor do filho. Sim. O que você sugere nisso? Qual é o momento de chamar essa família? Como falar com essa família de uma forma que eles compreendam que nós precisamos da parceria deles para que o processo avance? Sim. Eu penso que não é algo que seja no início do ano letivo, né? É sempre importante o professor se munir de informações a respeito deste aluno, mas não vale só o preconceito adquirido pelo olhar da professora da série anterior, né? Penso que é muito importante que você tenha o seu olhar para esse aluno. No início do ano, quando já temos todos os instrumentos, então uma escola bimestral ou trimestral, é importante fechar esse primeiro período, para que você tenha dados concretos em relação a esta criança. Sempre ter uma média da sua sala de aula para ter esse comparativo. Mas o mais importante de tudo isso é ter empatia por esses pais, né? O professor colocar sempre o que essa criança tem de positivo, o que ele dá conta de fazer, né? O que essa criança já faz, o que já produz. Então, levar aos pais a informação de que o seu filho é capaz.
A sua filha é capaz. Nós só precisamos encontrar o caminho e as estratégias para que tudo isso aconteça. Uma outra situação, Renata, que eu acho bem importante, que daí a gente volta para a questão do adulto, né? E eu sempre uso isso de uma forma bem tranquila. Nós, quando nos tornamos pais, não podemos perder a consciência de que eu durmo mãe, eu durmo filha e eu acordo mãe. Eu durmo filho e eu acordo pai, não é? Uhum. E sempre quando o professor chama os pais para questionar algo em relação a esta conduta diária com os filhos, os pais, na maioria das vezes, vêm para a escola com um discurso formado e o professor vai entrar exatamente na ferida emocional dele. Nenhum pai está preparado, nunca está. Eu posso afirmar, eu sou mãe, você é mãe. Uhum. Nós temos o pensamento de que os nossos filhos sempre serão o melhor. E quando nós vamos lidar com as adversidades, é onde a gente esbarra no nosso ego como adulto, né? Ter esta empatia, ter este cuidado. O professor não dá diagnóstico, o professor não faz avaliação. É aí que entra o psicopedagogo. Olha, eu observo que algumas coisas ainda estão difíceis para ser adquiridas, é um processo onde ele tem mais dificuldade, onde causa mais sofrimento. Nós precisamos buscar uma outra parceria de um profissional que seja direcionado para este trabalho. Daí chama o psicopedagogo, o trabalho psicopedagógico para ajudar na intervenção. Leva este discurso para que o psicopedagogo faça com os pais, porque daí é uma abordagem diferente. Bacana. Já que você falou nisso, como que a psicopedagogia vê essa parceria entre escola, família? Que tipo de apoio que o psicopedagogo oferece nesse suporte, esse Sim, processo? nós normalmente iniciamos o trabalho com os pais, né? Os pais, geralmente, 90% dos casos, os pais procuram uma psicopedagoga ou um psicopedagogo profissional da área psicopedagógica com uma solicitação da escola. Então, essa reunião é feita com os pais e dito aos pais que a criança tem alguma dificuldade para essa aprendizagem. Daí, o que nós fazemos? Essa anamnese inicial para entender o contexto desta família. Então, essa anamnese vem desde a geração, né? Como é que essa criança foi gerada, como foi essa gravidez. Nós passamos por todas as fases de desenvolvimento da criança até chegar à escola, até chegar a esse momento. A psicopedagoga elabora estratégias de avaliação e intervenção com essa criança e chega numa possível avaliação que pode ser definida com acompanhamento pedagógico, com uma professora particular que vai trabalhar o indivíduo, com algumas adequações à escola, né? Normalmente o trabalho psicopedagógico vai para a escola, onde a psicopedagoga faz sugestões para adequação em sala de aula, nas intervenções com o aluno, se torna um apoio para que essa professora consiga também utilizar todas essas intervenções que é feita. Muitas vezes a gente precisa acrescentar um outro profissional, então normalmente nesta fase inicial, uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação de processamento auditivo central, entender como essa criança ouve, como ela decodifica, como ela codifica, se há uma necessidade de uma nova intervenção. Isso é o trabalho feito no consultório, né? Uhum. Fazendo essa parceria escola, pais e psicopedagógico, o trabalho psicopedagógico, a gente cria uma gama de intervenções, porque a criança fica um período na escola, 1 hora semanal com o trabalho psicopedagógico e todo o outro com a família, né? A família tem aí um papel muito importante. O professor não trabalha sozinho, o psicopedagogo não trabalha sozinho, e família, na maioria das vezes, também precisa dessa ajuda. Então, a gente traz esta relação com a escola e com a família
para que o trabalho realmente aconteça. E o psicopedagogo, ele não é alguém que vai para a escola interferir na autonomia do trabalho do professor. Ele vai para a escola para colaborar com esse trabalho que pode ficar mais leve, Sim. tanto para o educador, para o professor, quanto para o aluno. Incrível, muito bom conversar com você e ter todas essas informações, porque fazem o professor ter mais segurança também Sim. no processo dele de transmitir isso para o pai. Porque o professor passa na vida do aluno, o profissional passa na vida do aluno, mas a família permanece. Não, exatamente. E vai estar ali para sempre. Para né? sempre. Já quero te agradecer por esse bate-papo, já para a gente caminhar para o encerramento e dizer que se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal, muito obrigada desde já. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, que todos vocês aproveitem e consigam aproveitar essa nossa conversa, esse bate-papo, e é importante saber e ter sempre em mente, educador não educa sozinho, nós precisamos ter uma amplitude de possibilidades, porque com toda a certeza do mundo, quando a gente divide, tudo fica mais tranquilo, muito mais leve. Boa sorte a todos, obrigada. Obrigada.